Rodada de palestra Seva Saúde Animal, ao meu lado a professora doutora Masayo Mizuno, ela que foi uma das palestrantes nesta noite aqui no Olinda Parque Hotel em Toledo. Professora, queremos saber já primeiramente qual foi o tema tratado na sua palestra dessa noite. Eu falei sobre a epidemiologia das doenças respiratórias, que decodificando significa quais são os mecanismos de transmissão de doenças respiratórias e quais são as medidas de profilaxia. E pensando neste assunto que a senhora tratou nessa noite, quais os estudos ou informações devem ser geradas ou conhecidas antes de desenhar um programa vacinal eficaz para controlar essas doenças? É preciso, em primeiro lugar, saber se a doença existe realmente na região. No caso específico da bronquite, saber qual o vírus mais prevalente, se é o vírus tradicional ou se é o vírus Brasil 1. Em terceiro lugar, saber qual é a prevalência da doença, se ela ocorre em pequeno número, número elevado ou em elevado número. E depois estabelecer o programa de vacinação e, simultaneamente ao programa de vacinação, instituir medidas de biosseguridade para fortalecer os efeitos da vacina. E quais os critérios que são relevantes para escolher uma cepa vacinal? A cepa vacinal, a imunologia, ela diz categoricamente que a vacina deve conter o agente que está ocorrendo naquela área geográfica. Falando em outras palavras, nós sabemos que tem o vírus Massachusetts e o vírus Brasil 1. O Brasil 1 é o mais prevalente. Ou então aplica somente a vacina a IBRAS ou aplica as duas vacinas. E hoje o mercado está pedindo a redução do uso, ou não uso, né, de antibióticos, né? Quais os critérios hoje para reduzir ainda mais essa utilização de antibióticos? Posso falar no caso da IBRAS especificamente? São duas as grandes razões. Em primeiro lugar, é a via de vacinação. Por quê? Porque a imunologia também diz o seguinte, que a via de vacinação, de inoculação da vacina, deve ser a mesma porta de entrada do vírus de campo. O vírus de campo entra no organismo da galinha pelas vias aéreas superiores. Portanto, a vacina terá que ser por spray. Esse é o princípio. Mas a grande vantagem da avicultura, que como as aves são criadas em ambientes fechados, alojadas, esta aplicação favorece. Então, são dois pontos favoráveis que se unem. Um outro aspecto é o seguinte, por ser uma vacina aplicada pela porta de entrada natural do vírus da bronquite aviária, significa que existe a formação de uma imunidade que está fora da circulação sanguínea, mas está dentro do alvéolo pulmonar. E é lá que essa imunidade do alvéolo pulmonar, que nós chamamos de imunidade local, é que neutraliza grande parte do vírus da bronquite. Vírus que entrou do campo, na ave vacinada, entrou no organismo, tentou se instalar, mas a vacina não deixa, porque traz a grande vantagem de estimular a produção desta imunidade de mucosa. É um privilégio. Ótimo. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação junto a esse evento aí da Seva e sucesso aí na sua carreira, trazendo sempre muitas boas informações para a gente. Espero ter sido clara. Obrigado. Rodada de palestra Seva Saúde Animal aqui em Toledo, no Olinda Parque Hotel. Ao meu lado, o professor José Maurício França, ele que foi um dos palestrantes. Professor, assunto abordado hoje na sua palestra, qual foi? Foi avaliar e quantificar o impacto dos problemas respiratórios na criação de frangos de corte e o resultado, o impacto disso nos frigoríficos, durante o abate. Dentro desse prospecto, o que o senhor avaliou na nossa microrregião? De que certamente as empresas têm um alto grau de tecnificação, compreensão da doença e que há, do ponto de vista da inovação, a oportunidade de, ao aplicar conhecimento sobre a doença, quantificar o impacto, o resultado dessa melhoria, especialmente em vacinação e imunização, nos resultados operacionais de frigoríficos, né?
Professor, na sua experiência, todas as perdas causadas por lotes de frangos com problemas respiratórios são bem qualificadas nos frigoríficos? No sentido de quantificar, elas são avaliadas todo o tempo pelo Ministério da Agricultura, que conduz uma avaliação sanitária dessas doenças. Então, do ponto de vista de quantificar, está bem compreendido, no sentido de qualificar, cabe aos sanitaristas, especialmente, que estão envolvidos com doenças de aves, né, e determinar a intensidade dessas lesões, dessas doenças, para poder ter ações mais eficazes conduzidas ao âmbito do campo, né, durante a produção das aves ainda. O que deve ser feito nesse caso, no frigorífico, já é consequência daquilo que deixou de ser feito no campo. O senhor mostra que lotes com problemas respiratórios levam a perdas por condenação e redução de velocidade do processamento no frigorífico. O que pode fazer a empresa para reduzir este impacto econômico? Associar melhor o nível de informação entre a produção animal no campo e os resultados de operações realizadas durante o abate no frigorífico. Portanto, é possível presumir lotes afetados, detectar esses impactos, quantificando economicamente esses resultados, justificando assim futuros e posteriores investimentos, quando se trata de melhoria do grau de imunidade das aves, especialmente, para que elas não fiquem doentes e que, quando chegarem no frigorífico, não acarretem tantas perdas do ponto de vista operacional, do ponto de vista da matéria-prima disponível para processamento e do ponto de vista do resultado também das fábricas e dos frigoríficos, especialmente. E quando um lote tem alta condenação por aerossaculite, também tem um aumento de condenação por contaminação? Muitas vezes sim, porque lotes afetados por aerossaculite têm um desenvolvimento muito desigual. Então as aves, quando vão para o processamento dentro das fábricas, elas estão extremamente desuniformes. O tamanho delas impacta fortemente da maneira como essas aves são processadas, são abatidas e visceradas, acarretando um aumento significativo da ruptura de vísceras pelo maquinário e dispersão dessa contaminação fecal, principalmente nas carcaças. Isso obriga os frigoríficos, através da inspeção, condenar mais as carcaças, segregar porque elas não estão aptas, não estão adequadas para consumo humano. Isso incrementa bastante os prejuízos por razões sanitárias quando os lotes estão com aerossaculite. A gente pode colocar então no papel que desde do produtor de aves até o momento do abate tem que se haver um cuidado rigoroso com o tratamento da ave. Sem dúvida, o fundamental é de que haja uma interface cada vez maior, principalmente de informação daquilo que se faz no campo, alimentando de informação aquilo que vai chegar no frigorífico. E ao mesmo tempo quem está no campo busque as informações referentes aos lotes e as consequências sanitárias, principalmente desses lotes criados, porque os resultados de condenação especialmente realizados refletem o estado dos lotes produzidos. Então, a sanidade das aves, ela repercute na condenação do frigorífico. Não pode se nunca deixar de avaliar qual é a consequência dessas condenações para os lotes. Muito obrigado, professor. Obrigado por estar presente neste evento da SEVA. Com certeza esclareceu dúvidas de muitas pessoas nessa noite. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom.